Começamos agora mais um programa Contra a Capa, esse nosso encontro semanal, onde a gente recebe escritores, escritoras, para que possam falar sobre a sua vida, sobre a sua arte, sobre curiosidades que levaram à escrita. E hoje, eu, tio Flávio, recebo aqui nesse espaço, nesse nosso espaço sagrado, o nosso convidado, Rafael Fares. Rafael, seja bem-vindo a esse espaço que hoje é seu, que a gente possa utilizá-lo da melhor maneira possível para poder explorar bastante a sua arte, as suas obras. Então esse espaço aqui hoje também é seu. Obrigado, eu agradeço a oportunidade. A gente vai falar com vocês aqui agora sobre onde encontrar, onde nos acompanhar, você que quer ouvir ou assistir esse programa e também passar para outras pessoas. Pode nos acompanhar no portal do Jornal Hoje em Dia. Então, toda quinta-feira, às 19 horas, entra lá no portal do Jornal Hoje em Dia. E também, no mesmo horário, mesmo dia, na TV Promove, que é o canal 12 da Claro TV. Também estamos na Rádio Web Hoje em Dia e nas rádios Alvorada FM, Difusora AM, de Salinas, Gorutubana, de Janaúba, Rádio Cidade FM, de Corinto e a Rádio Eldorado, de Sete Lagoas. O nosso convidado tem uma ampla experiência na escrita, na fala, na pesquisa, e nós vamos explorar um pouquinho mais sobre esses temas com ele, mas antes eu vou apresentá-lo. Rafael Fares é poeta, compositor e pesquisador, nascido em Belo Horizonte. O ano a gente vai falar porque ele colocou aqui, 1981. É doutor em literatura indígena pela UFMG e é professor na UENG. Realiza livros, filmes e exposições de artes plásticas com indígenas, que a gente também vai explorar um pouquinho isso aí para entender qual que é o trabalho de pesquisa dele, qual que é o trabalho que ele faz com a população indígena. Dentre suas publicações estão os livros de poemas Exemplar Disponível Roubo, que é de 2011, Fio d'Água, 2014, Árvore Nômade, 2021, e em 2022 lançou o primeiro disco autoral, acompanhado do coletivo Alcova Libertina, que é o Libertália. Em 2024, lança o Matéria Sutil. Rafael, você é muito novo e tem já uma dedicação muito grande à arte, à literatura. A gente vai começar falando sobre o Arte Nômade, que é o livro que você já lançou e fala muito sobre essa relação sua com os indígenas, né? Me fala um pouquinho sobre como você chegou a esse tema, o que te levou a buscar uma comunidade indígena e a escrever sobre ela. E a gente vai falar também sobre esse livro, mas fique à vontade. Bom, esse livro ele começa da seguinte maneira. Eu fui estudar letras, trabalhava com teatro na época, fui fazer letras, na época não existia o curso de artes cênicas. E no curso de letras, né, acho que muita gente sabe, quem não sabe, a gente tem a Semana de 22, foi uma semana muito importante para a arte brasileira. Eu fui ler o Manifesto Antropofágico, que foi um texto que me marcou até hoje, para mim é um dos textos mais marcantes assim, da arte brasileira, né, do Oswald de Andrade. E ali ele vai falar o que ele chama de uma deglutição, vamos dizer assim, de comer todas as estéticas, as artes do mundo, né, e transformar para a nossa arte, né. E aí ele fala isso de uma perspectiva indígena. A gente sabe que os indígenas tinham, né, essa ideia do canibalismo, digamos assim, que é comer o outro num sentido simbólico, né, não é... Às vezes a pessoa fica assustada, mas como assim comer o outro? Mas esse sentido simbólico, né, de você fazer um ritual para comer um guerreiro, por exemplo, né, muito, muito sagaz e tal. Mas o fato é que quando eu li esse texto, que para mim é um texto fortíssimo até hoje, desculpa, eu fiquei muito impressionado com essa questão indígena, né? E na época eu nem sabia que existia indígena no Brasil. Achava que era uma coisa do passado. E aí, então, no curso de letras, eu conheço uma professora chamada Maria Inês de Almeida. Ela trabalhava com o povo Krenak, que hoje é conhecido pelo Ailton Krenak, né? Na época era muito menos conhecido. E ela falou, não, eu trabalho com o povo indígena. Eu falei, não, eu quero conhecer, eu quero trabalhar. E aí eu começo a trabalhar com ela e vou trabalhar num curso de formação indígena na UFMG, que hoje é um curso regular da UFMG. Olha que legal. É, um curso super interessante. E interessante quando você fala do Ailton Krenak, que eu ouvia falar do Ailton Krenak quando eu era bem mais novo, só que eu nunca tive noção de que o Ailton Krenak estava tão próximo da gente, né? Aqui perto de Patinga, numa comunidade viva, forte, em que eles falam muito sobre essa questão da importância da água, a importância do contato da natureza.
E eu, por exemplo, mineiro, não tinha esse acesso a essa informação. Quando você falou aí de que você no passado, né, achava que não tinha indígena ainda, eu até tive um respiro aqui, né? Porque às vezes isso é comum, né? Infelizmente também. É muito comum, infelizmente. E a gente tem alguns povos indígenas em Minas Gerais, né? Não é dos estados que mais tem povos indígenas, por tudo, pela história nossa de extrativismo, mineração muito, muito violenta, mas a gente tem muitos povos aqui ainda. E aí, então, só para terminar o raciocínio, eu vou trabalhar nesse curso de formação indígena, tenho contato com indígenas de Minas e do Brasil todo. E eu, como uma pessoa que ama literatura, leitor, etc., fico impressionado com a vastidão de temas que a gente tem, de mitos, de história de cosmogonias, né, de histórias de criação do mundo e tal, com os povos indígenas aqui do Brasil. E aí vou trabalhar, vou pesquisar esses povos, essas histórias. E esse livro é, de alguma maneira, um resultado disso, assim, né? Tem muitos poemas que são ligados a povos que eu conheci, de alguma maneira, homenagens, né? É um livro, ele chama Árvore Nômade, porque a árvore é um elemento muito importante para a cultura indígena e em muitos momentos eu estou falando de árvores que são sagradas, árvores que são importantes, né? E aí, como é que foi? Hoje vocês estão nesse curso ainda? Você é professor desse curso? Não, hoje eu trabalho com literatura indígena na UENG. Esse curso é um curso da UFMG, Sei. É um curso regular da UFMG. Entendi. Então as pessoas que quiserem se inscrever, ele existe regularmente, pode se inscrever lá. E você trabalha com literatura indígena. Onde que entra? Em que cursos que entra na literatura, na letras mesmo? Hoje eu trabalho na letras. São cursos ainda muito, digamos, recentes, né? A gente tem a lei de 11.645, que é de 2008, que o Estado brasileiro, então, obriga as escolas a trabalharem com a literatura indígena e afro-brasileira, né? Então, é tudo muito recente, ainda tem... Digamos, eu que trabalho com isso, vejo que ainda é necessário muita formação nesse sentido, né? Muitas vezes os professores das escolas públicas recebem livros indígenas e ficam assim, mas como é que eu vou trabalhar com esse livro, né? Ou a mesma coisa acontece com livros afros, né? De origem afro, que as pessoas recebem e como é que eu vou inserir isso no assunto do dia a dia? Na verdade, já está inserido no assunto do dia a dia, a gente não percebe, né? A gente não percebe. Porque dentro de uma escola você pode ter alunos indígenas ou né, que vem de origem indígena e afros, né? Que é extremamente comum e que tem que ser valorizada a cultura de cada um desses povos. Mas para além desses alunos que podem ter nas salas, é o nosso resgate, né? A nossa ancestralidade que tem que ser resgatada e valorizada. Porque eu não sabia que tinha num curso de letras a literatura indígena. Sim, igual eu falei, não é uma coisa muito comum ainda, né? Eu, por exemplo, sou professor lá na UENG, sou só eu que estou trabalhando com isso, na UFMG, que é uma universidade, né, assim, tão grandiosa, importante para o Brasil. São poucas as vezes que aparece isso ainda, então acho que é uma coisa que está sendo construída. E aí você trabalha muito essa questão das próprias, dos mitos, das lendas, que você tem aí em vários povos, dá para explorar isso. E a questão, porque o indígena tem muita questão da oralidade, né? Muita coisa não era escrita também, e muita coisa foi perdida. E há um resgate disso aí para que hoje a gente possa ter acesso a essas culturas, até mesmo os contos e mitos, para que a gente possa entender um pouquinho mais nossas origens, né? Sim, muito foi perdido, mas muito existe ainda, né? Você pensar que nós temos mais de 300 povos indígenas no Brasil, mais de 200 línguas, é muita coisa, né? É muita cultura que a gente desconhece e se por um lado a gente conhecer os mitos, as histórias também é muito interessante, tem a questão histórica também atual, digamos assim, né? A situação de cada um deles, as dificuldades que eles passam, os conflitos de terra. Então, você tem uma perspectiva histórica que seria mitológica, né? Que é interessantíssima, mas você tem também uma perspectiva histórica no sentido da história mesmo, do que está sendo feito, o que está acontecendo, as lutas, né? A gente está vendo atualmente a questão do marco temporal. Então, eles estão aí, estão vivos, estão fazendo, estão lutando. Né, o próprio Krenak que a gente falou aqui, você teve toda a história
do crime ambiental, né, da barragem. E ele sofreu isso lá no rio dele, né? Passando na porta dele, na porta dele, que é o rio Atu, né? Que para eles é um rio sagrado, né? Que eles conversam com o rio. Então, eles estão lá lutando por esse rio que está lá. É atual, não é nada do passado. É uma história atual que está se fazendo, né? E cada vez mais os indígenas estão participando, digamos, da nossa vida brasileira, digamos assim, né? Então, estão lá estudando no FMG. A gente tem centenas de indígenas estudando hoje nas universidades, por exemplo, o FMG. Politicamente, a gente está tendo também, né, pequeno, mas uma representação que não tinha antes. Não tinha né? antes. Então, a Célia Chacriabá aqui em Minas Gerais, né? Que é fantástica, o povo né? dela é da onde? Chacriabá é norte de Minas, é divisa com a Bahia, pouco para cima de Januária. Sei. Chama São João das Missões. Que é uma das localidades mais pobres que existe em Minas Gerais. São várias localidades muito precárias, mas lá é uma Tem um grupo voluntário amigo nosso que eles fazem um trabalho em São João das Missões que é maravilhoso também. E é uma riqueza de cultura muito grande, né? E que a gente, às vezes, pouco, no bom sentido, explora, conhece, para poder aprender mesmo, né? Com o nosso povo, com as nossas origens. E aí, o livro tem uma capa e tem gravuras maravilhosas. De quem são essas? De quem é essa capa? Essa capa é de uma pintora aqui de Belo Horizonte, chama Leonora Weisman, pintora maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Além dela, no livro está um artista indígena que chama Jaider Isbel, um artista que já é falecido, mas um artista incrível. Nila Caiová, que é uma artista aqui também, e Humberto Mundim. Então eu quis, de alguma maneira, eu falo que é um livro exposição, eu quis trazer pessoas que trabalham o tema da árvore na pintura, assim. Então tem vários pintores. Olha, não só a poesia, mas complementando a poesia, essas pinturas, essas gravuras que tem aqui no livro, são realmente, eu não vou mostrar aqui não, para poder deixar aguçar a curiosidade. Mas são maravilhosas, viu? Parabéns pela escolha. Sim. Impressões de Minas, que é a editora, que é de Belo Horizonte, né? De Belo Horizonte, faz um trabalho incrível também, publicando escritores, poetas aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. É uma editora também que vale a pena conhecer, acompanhar nas redes, ver o catálogo, porque eles fazem um trabalho muito bonito, assim. E aí a gente parte para um outro, que é uma outra vibe, uma outra história, que aí chega para todo mundo, no mundo todo, a tal da pandemia, né? Sim. E aí você tinha, esse aqui foi de 2021, né? Em 2024, esse ano, né, de 2024, você lançou o Matéria Sutil. E eu fui lendo aqui sobre essa apresentação que tem na orelha do Thiago de Mello, falando sobre essa questão da própria morte, de várias reflexões, né, que tem aqui dentro sobre solidão. O que te levou a escrever o Matéria Sutil? Bom, então, Tio Flávio, a gente passa, né, do Árvore Nômade para o Matéria Sutil, e eu gosto de dizer, assim, um pouco brincando, que assim, a gente, com a pandemia, a gente ficou preso nos nossos casas, nos nossos apartamentos, então não tinha mais floresta, não tinha mais a cor que esse livro tem, porque tem a ver com as florestas, com os povos indígenas, né? Não tinha mais o convívio com os povos indígenas que eu tenho normalmente. Então eu me vi numa situação, digamos, mais existencial mesmo, mais solidão mesmo. E a questão da morte foi muito presente para todos nós, né? A gente via, tinha dias que morriam milhares de pessoas. Eu lembro aquelas cenas na Itália de caminhões transportando corpos e que aquilo ali, no início, eu não tinha noção de que aquilo poderia chegar até aqui. Então a gente ficava condoído, mas sem sentir de fato, né? Era distante. E aí a coisa foi acelerando, chegando, até que anuncia que a gente vai para os nossos quartos, né? Para os nossos apartamentos, para as nossas casas, quem as tem. E foi um choque muito grande mesmo, né, para todo mundo. Então foi isso, assim, eu entendi que meu trabalho como poeta ia continuar nessa linhagem, assim, de trabalhando com os povos indígenas, etc. Mas, digamos, o contexto nos molda também, né, e eu me vi pensando sobre a morte mesmo, retomando influências também literárias que eram anteriores de quando eu conheci os povos indígenas, então acho que eu também fiz um mergulho na minha formação, então voltei em escritores que me influenciaram,
antes dos povos indígenas. E, de alguma maneira, eu acho que eu quis prestar uma homenagem também para esses, né, o Drummond, o Thiago de Mello, Gal, Caetano, pessoas que foram muito importantes na minha formação, que eu já, de alguma maneira, estavam ali, mas eu já não voltava neles, né, porque, para mim, os povos indígenas realmente tomou minha vida, é uma coisa que eu trabalho com isso mesmo e vejo como uma coisa muito potente. Mas, como eu não podia mais estar com eles, de alguma maneira, eu voltei nesses grandes artistas que me influenciaram e acho que foi interessante também, de alguma maneira, homenageá-los, escrever sobre eles, retomar um tipo de poesia também que o Árvore Nômade, ele acabou sendo uma poética que foge um pouco de padrões que a gente está mais acostumado dentro da nossa tradição literária. E acho que o Matéria Sutil, eu retomo um pouco isso também, sabe, da nossa tradição. E aí, claro, a morte como um tema que eu acho que é essencial, às vezes a gente foge um pouco dela, né? Porque também é muito duro, mas que é importante demais falar da morte, né? Eu acho que é um tema que, como a gente sabe que é uma certeza, é importante a gente pensar nela, né? A gente se preparar. Eu conversei com muita gente, pensei muito sobre isso e a gente também, de alguma maneira, conversar sobre ela, se preparar para ela, né? Saber que a própria Rita Lee, que para mim é uma artista incrível, escreveu um livro, uma biografia, a segunda parte da biografia dela, quando ela já está doente. Então, às vezes parece que a gente não quer falar disso, quer escapar disso, mas é uma certeza, é uma verdade. E eu acho que a gente falar dela também, pensar sobre ela, tratar ela de uma maneira cuidadosa, é bom para nós, né? Assim, para nossa saúde, a gente saber que a gente vai envelhecer, saber que a gente vai ter dificuldades físicas e tal. Então, acho que isso perdas, tudo né? vai ter Essas perdas. perdas são perdas físicas que são perdas de pessoas próximas. A gente teve recentemente uma escritora que nós conversamos e ela fala muito sobre morte. Ela tem até uma coluna na Folha de São Paulo que fala sobre morte também. E a gente brincou que assim, a única certeza que a gente tem, dizem que a morte, na verdade, não é, que é a vida, porque a morte faz parte dela. E a gente refletir sobre isso, muitas vezes tem aquela história de que atrai, né, mau agouro, coisas desse tipo, mas, na verdade, por não falar sobre ela, talvez que a gente tenha tanto medo, né? E esse medo pode nos fazer não viver o hoje. E aí eu achei muito legal quando você pega esses dois livros aqui, e você me chamou a atenção para agora, a gente estava no verde, na floresta, na cor, e de repente entra de fato aquilo que escurece para a gente, né? Que a gente não sabe o que que está na escuridão, e que a gente vai ter que explorar. E eu achei muito legal os poemas que você foi fazendo aqui, porque eles realmente são poemas que vêm de dentro, né? Parece que um reencontro seu. E esse reencontro identifica com muitos de nós que também naquele momento que nos fechamos, tivemos que vasculhar dentro da gente o que tinha, porque a gente estava com a gente mesmo, né? Muitas vezes a pessoa em casa com filhos, com marido, mas que também fez às vezes esse momento. E você começa aqui falando sobre essa questão da saúde. Esse livro é dedicado a todos que trabalham pela grande saúde. O que é a grande saúde? Bom, isso aí, eu teria várias entradas para falar disso. Mas a gente podia pensar, por exemplo, nos povos indígenas, né? Que, trabalhando com eles, eu fui entendendo que a saúde não é só aquele momento que uma pessoa vem te tratar, né? Por exemplo, o trabalho de um pajé numa aldeia, ele tem a ver com o canto, por exemplo, né? Então, cantar, a gente tem até um provérbio, quem canta os males espanta, né? Cantar faz parte da saúde, é um trabalho diário. Né? Quando a gente vê, então, um povo indígena festejando, que às vezes dura dias, aquilo ali é um trabalho de saúde que está sendo feito. Trabalho de saúde para as pessoas, mas um trabalho de saúde também para o meio, né? Que é a própria paisagem. Então, a gente pensar que saúde tem a ver
que a gente entende isso de alguma maneira, né? Mas eu acho que isso também precisa ficar mais elaborado. Tem a ver com você estar com um espaço que é saudável. Por exemplo, a floresta é um lugar onde é muita vida que está ali, né? Muitos seres e tal. Então, aquilo tudo está saudável nos traz saúde também, né? Então, pensando assim nos povos indígenas, tem a ver com eu falo grande saúde pensando nisso, assim, não é só a saúde de quem trabalha com saúde, enfermeiros, médicos, diretamente, etc. né? Mas a saúde nesse sentido. A gente está, por exemplo, promovendo cultura, promovendo arte, né? Trazendo para as pessoas possibilidades de reflexão, uma alegria também, né? Que nos traz numa canção, etc. Isso tudo é saúde, né? Você falou dessa questão da cultura. Durante a pandemia, os livros salvaram muitas vidas, né? Muitas vidas. Porque houve uma angústia muito grande, essa questão da saúde emocional e mental ficou abalada, deixou muita gente abalada. E os livros são a possibilidade de você voar, de você, né, sair por aí em outros mundos, trazendo para a sua realidade aquilo que é interessante, mas te fazendo voar e não ficar preso dentro de um ambiente ou dentro de si próprio, remoendo suas dores. Sim. Que aconteceu com muita gente, obviamente, mas aí você começa então a colocar aqui, nessa poesia, além de falar da própria morte, né, de encarar esse tema, você vai falando sobre janela. Eu percebia isso, porque todos os dias eu levantava, nos primeiros dias da pandemia, eu ia para a janela e o mundo estava parado, não passava carro, não passava nada mais, assim. E era tão estranho, porque assim, as escolas pararam, os hospitais pararam, e eu nunca tinha vivenciado isso, obviamente. Eu estou lendo um livro agora da Isabel Allende que fala de uma mulher que ela vivenciou a gripe espanhola e a Covid. Olha. Então ela estava contando sobre essas experiências. A gente vivenciou a Covid, né? Como é que foi o impacto de escrever? Isso aqui foi, com todo respeito aos terapeutas, mas isso aqui foi terapêutico? Como é que foi? Acho que em alguma medida sim, igual a gente estava falando, por exemplo, para mim, eu sempre gostei muito da música do Milton Nascimento. Mas na pandemia, tinha momentos que eu me encontrava em momentos difíceis, digamos assim, né? Pensando sobre a vida, vendo aquele tanto de gente morrendo. E eu colocava uma música do Milton Nascimento para tocar e eu sentia aquela grandiosidade toda e falava, não, vale a pena, assim, né? Eu estou entendendo que é um momento difícil, mas nós vamos passar por isso, escutando a voz do Milton cantando, né? Então, isso que a gente está falando, da grande saúde, que tem a ver com isso, essa coisa da arte, que a gente olha para o ser humano com outro olhar e fala assim, com todas as dificuldades, o ser humano é maravilhoso, né? Então, eu acho que a escrita desse livro, ela teve esse momento difícil, assim, de olhar para a morte em momentos muito difíceis, mas teve também esse, como você estava falando mais cedo, que quando a gente olha para a morte, pensa nela, o que vem à tona é a vida. Então eu falava, não, eu quero viver com mais gosto ainda, assim, de passar disso, eu vou viver com mais energia, eu vou viver com mais intensidade do que eu já vivia, né? E eu trago isso depois da pandemia, assim, eu faço esse exercício diário de lembrar disso, falar assim, não, o que eu vou fazer hoje que é essencial, eu quero viver minha vida, 99% é meio termo, né? Então, eu acho que aí também no livro você tem poemas falando da morte, momentos, digamos, difíceis, mas tem muitos poemas também exaltando a alegria, exaltando a vida, exaltando, assim, né? O Tiago de Mello, mesmo que é um poeta que eu homenageei no livro, ele escreveu um poema maravilhoso, que ele fala, agora o que vale é a vida. Então, acho que a gente fazer esse exercício também de lembrar diariamente que a gente está vivo e que a vida tem que ser vivida, né? A gente não perder ela em... Né? Miudezas, e às vezes coisas que distrações, né? Às vezes você... Sabe aquela coisa assim, hoje em dia que eu vejo muita gente falando, entrei nas redes sociais, aí foi me levando, na hora que eu vi, eu passei ali horas fazendo nada. Tipo assim, poxa, a vida é só essa, né? Vamos fazer coisas que são importantes, assim, né? Vão valorizar as pessoas que estão vivendo com a gente, né? Que seja um carinho, uma coisa, mas assim,
com tudo com muito sentido, porque Sim. isso passa, né? Até o que a própria pandemia nos despertou, né? Que a gente não está sozinho, que algo que veio de fora e que contaminou todo mundo, né? Todo mundo de uma maneira literal de falar, Sim. nos conecta de uma certa forma à humanidade, né? A todos. Então sim. estamos conectados. Tirar um pouquinho, quebrar um pouquinho esse egoísmo nosso, esse individualismo nosso. E eu acho que é interessante a gente pensar sobre o que a gente está fazendo aqui também, né? A minha companhia muito forte durante a pandemia foi Vanderly. Eu ouvia Vanderly muito. Sim. E me emociono muito com as músicas de Vanderly. Eu acho que a gente deveria reconhecer mais a arte, né? A poesia do Vanderly. Realmente. Mas quando você fala desse negócio de viver todos os dias, e viver o dia, inclusive, lembro da obra do Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, em que as pessoas, depois que vão se curando daquela cegueira, né, branca que ele diz, fica no ar assim, será que as pessoas aprenderam com aquilo? Não estou dizendo sobre a pandemia, se as pessoas aprenderam, porque isso cabe a cada um deles. Mas dizendo a mim e a você que levantou essa reflexão, de lembrar todos os dias que estamos vivos, de não esquecer aquilo que a gente passou, né? Porque o tempo vai no Machado de Assis, não sei, alguém que fala que o tempo vai raleando tudo isso aí e a gente vai esquecendo. Então, acho que talvez esse livro seja um convite para a gente não esquecer daquilo que a gente passou, de uma maneira de nos entregar para o tempo que a gente tem, né? Eu tenho pensado muito nisso, no dia a dia. A gente vê notícias. Eu evito ver notícias policiais, essas coisas todas, para também não ficar me contaminando, porque a vida não é só isso. Elas aparecem no feed e por aí vai. Mas a dona de casa que sai recentemente, né, a gente está gravando agora em novembro, dezembro, teve uma chuva em Uberlândia em que uma influencer saiu do carro e foi levada pelas correntezas. E aí você fala, olha como que é uma matéria sutil, né? E a gente fala, a vida é um sopro. Só que a gente só fala. A gente tem pouca atitude em relação a isso. A gente poderia ter mais atitude quando a gente entende que a vida é um sopro. E Tia Autossênica dizia, né, que a vida não é curta, a gente aqui não sabe aproveitar o tempo que a gente tem. Mas que a gente possa aproveitar mais, cada vez mais, o tempo que a gente tem, cada um ao seu passo, né, cada um ao seu jeito. Mas eu acho que o que o Matéria Sutil provocou em mim, e eu não gosto de ler os livros antes, mas eu li, é justamente essa valorização da vida mesmo, né? Então, enquanto você fala da morte, você está valorizando a vida, né? Então, isso não foi sutil, isso foi bem claro para mim. Que bom. Rafael, a gente tem que encerrar esse nosso encontro. Eu só queria que você, além dessas pessoas que você falou aqui, que te influenciaram, quais obras você gosta de ler hoje? Quem são os... Tem muito ligado a indígenas, né? Acho que os indígenas digamos, uma parte grande da minha leitura, né? A gente tem, por exemplo, A Queda do Céu, do Davi Yanomami, que eu acho um livro hoje fundamental para o que a gente chamaria de literatura brasileira, que ele vai contar da floresta, da formação dele como pajé e também dos conflitos que acontecem na Amazônia. Como que chama? A Queda do Céu. Muito bom. Porque ele vai falar que se os pajés não rezarem, não cantarem, o céu vai cair, né? Então, digamos, uma grande metáfora para a gente pensar nas crises climáticas, etc. Mas tem uma escritora aqui de Belo Horizonte, que está fazendo até sucesso, que é a Carla Madeira, que escreveu Tudo é Rio. Eu achei aquele livro incrível, assim, eu achei muito bonito. E pensar que é uma escritora minha contemporânea, que está aqui em Belo Horizonte, né, de valorizar os nossos também. Eu achei os livros dela muito bonitos e fiquei muito tocado de lê-la, pensar que eu posso trombar com ela na rua, né? Ela foi publicada inicialmente pela Livraria Quixote, então foi uma escritora que me tocou muito. E eu tenho colegas, poetas também que estão publicando, a própria Luísa Camisaça, que fez esses desenhos para esse livro, ela é artista plástica, mas ela também tem os livros dela que são muito bonitos. E vários poetas, né, que estão publicando aqui em Belo Horizonte. Eu acho que tem uma cena, digamos, de poetas aqui em Belo Horizonte, poderia estar vários, que me tocam bastante e que gostaria muito que eles fossem conhecidos para além das montanhas, né? Eu acho que
ser valorizados, eles pudessem trabalhar mais com a obra deles, né? E às vezes não ser aquela coisa assim, eu trabalho, eu escrevo poesia, mas eu tenho que trabalhar com outras coisas. Então, eu acho que em Belo Horizonte você tem grandes poetas hoje que me alegram bastante. Ok. Bom, a gente encerra aqui. Te agradeço imensamente pela participação, pela sua contribuição aqui no Contracapa. Esse espaço também está aberto a você. Outros livros que vierem, pode contar com a gente aqui. E eu queria só que você falasse para o pessoal como te encontrar. Bom, eu estou nas redes sociais, né? Meu Instagram é Rafael Fares Poesia, né? @Rafael Fares Poesia. Eu acho que esse seria o mais adequado. O canal assim, que eu mais utilizo. E no mais é isso, estou aí, Rafael Fares, também se me encontra nas redes, né? Okay. Na internet. Ok. Então, para poder ter acesso, saber como comprar, encontrar os livros dele, também pode acessá-lo pelo Instagram e conversar um pouquinho, né, sobre a literatura e outras coisas mais. A gente fica por aqui, semana que vem a gente tem um novo programa e eu te espero lá. Até mais!